Oi, gente. Como estamos? Pessoas de São Paulo, espero que estejam bem. Acabamos de passar por mais uma chuva bizarra que encheu metade da cidade ontem. Hoje caiu um avião. Tá virando rotina, né? Do tipo, um dia você tá embaixo d'água, no outro tem um avião caindo na sua cabeça. Esses dias eu tava comentando sobre como a gente tá se acostumando com certos absurdos. Sei lá, uma coisa que me pegou muito foi lembrar de quando estava para ser aprovada a reforma da Previdência, né? E o Temer propôs um bagulho, a gente sabia que ia ficar completamente sem direitos trabalhistas, que ninguém nunca mais ia se aposentar. E ainda assim, tipo, fomos pra rua, manifestamos e tal, mas não teve adesão, considerando o tamanho daquilo. E aí eu trouxe essa discussão e alguns camaradas me trouxeram a perspectiva de a gente não vê isso agora. As consequências da aprovação da reforma da Previdência não são algo que a gente consegue ver agora. Então, talvez por isso as pessoas não tenham se engajado para lutar pela não perda desse direito. Não sei o que vocês acham. Eu não tenho muito bem uma opinião concreta sobre isso. Me parece muito difícil você não entender que você nunca vai se aposentar e que isso é um absurdo, que você vai ter que. Parece meio surreal demais, sabe? Pensar que. Pensar nada, a gente já vê. Você entra no ônibus pra trabalhar, tá você e um senhorzinho que devia estar indo passear com roupa de firma. E beleza, eu tô na idade de pegar o busão pra trabalhar, mas o senhorzinho não devia estar. Enfim, pensando pensamentos. A gente tem 3 pautas hoje, mas antes de entrar nas pautas, a gente teve um palco lá no Discord da Soberana para falar sobre o Brasil Paralelo e a inserção do Brasil Paralelo nas escolas. Como que eles estão fazendo isso. Foi um evento com participação da Laura Sabino. Estávamos Laura e eu lá conversando sobre esse assunto, debatendo esse assunto. Durante o evento, a Fúria simplesmente jogou meu computador no chão, mas eu acho que não deu para ver, porque a câmera não fica perto do computador. Foi muito legal. Vai ficar gravado, então quem não pôde estar presente, assistam depois, vai estar no YouTube da Soberana. A gente teve um engajamento muito bom, teve muita gente, e a ideia é que a gente faça mais eventos lá no Discord. Então, entrem no Discord da Soberana. Que mais? Cespen, a gente tá caminhando, estamos muito próximos do início da divulgação do nosso cursinho popular. Então, quem está aqui está ouvindo em primeira mão falar sobre isso. A gente está construindo um cursinho popular e logo mais a gente vai ter uma divulgação mais oficial dele, mas a ideia é que a gente consiga, através dele, promover uma educação para que alunos que não teriam acesso a uma educação focada no Enem possam disputar esse espaço, porque cada vez mais, principalmente depois da reforma do ensino médio, o ingresso no Enem, ele passou a ser algo que deixa de ser tão acessível para aluno de escola pública. Com a reforma, eles inseriram aquelas matérias de, sei lá o que, de vida, a educação financeira, que ensina a fazer brigadeiro, e são matérias que não vão ser cobradas no Enem, mas que tiram espaço da grade de alunos de escola pública, que já não tem uma educação formal com acesso a tanto conteúdo por diversos motivos, tira espaço da grade desses alunos das matérias que vão ser cobradas no Enem. Então, na prática, o que faz? Tirar ainda mais do aluno da escola pública a possibilidade de entrar numa universidade através do Enem. E a gente quer disputar isso. A gente quer que, através do cursinho do Cespen, esses alunos tenham chance, sim, de entrar nas faculdades. Então, acompanhem as páginas do Cespen, acompanhem as páginas da Soberana, que a gente vai começar a divulgar o cursinho, a gente vai começar a divulgar de que forma vocês podem ajudar para que o cursinho se torne realidade. A gente vai ter um apoia-se para garantir a funcionalidade do projeto, a gente vai precisar muito de divulgação para que pessoas conheçam o Apoia-se, para que pessoas que precisam do cursinho conheçam o cursinho. Então, sigam a gente lá no Instagram, @CentroZoiaPrestes. Loja da Soberana. Muitas pessoas mandam mensagem perguntando como que a gente faz para financiar o trabalho da Soberana, para ajudar a Soberana. A principal forma de apoio, as principais formas de apoio são o Apoia-se da Soberana e compra de produtos da lojinha. Conheçam a Loja da Soberana, é loja.soberana.tv, e a gente tem todo tipo de produtos. A gente tem bottoms, a gente tem chaveiros de amigurumi, a gente tem boné, inclusive tem esse boné que é para pessoas com cachos. Ele tem um espaço para você conseguir colocar seu cabelo atrás. Posters, belíssimos posters.
mais bonés, porque a Soberana inventou o boné. Não sei se vocês sabem, mas foi a Soberana que inventou o boné. E é isso, chaveiros, adesivos. Então, através da compra de produtos na loja da Soberana, vocês conseguem ajudar a gente a manter o nosso trabalho na internet. Frequência de postagem, gente. A gente tem postado vídeos todos os dias, tá? De segunda a sexta, sábado e domingo não, porque a gente é contra a escala 6x1. Mas temos vídeos todos os dias. E para que isso aconteça, o apoio de vocês é fundamental. Nós, da Pedago Equipe, temos um Apoia-se também, é apoia.se/pedagolítica. Então, se você quiser ajudar a gente a manter esse trabalho, ajuda lá no Apoia-se, qualquer valor, R$2, R$10, R$200, se você for rico. Estamos precisando de um Engels. Isso garante que a pessoa que edita os vídeos seja remunerada, a pessoa que faz as capas seja remunerada e eu seja remunerada, porque tem todo um trabalho, para além das lives e dos vídeos curtos, tem todo um trabalho de pesquisa para elaborar roteiro de live também. Aí, se você sentir aí no seu coração que você quer apoiar esse trabalho, vai lá no Apoia-se. Agora sim, as nossas pautas de hoje. Um deles a gente já falou aqui em live, que é a lei que legisla sobre uso de celulares nas escolas. Da última vez que eu falei disso, talvez vocês se lembrem, a gente teve atualizações. Eu comentei que o MEC divulgaria um guia explicando para as escolas como que eles poderiam implementar as novas diretrizes nas escolas. E esse guia, ele saiu, foi publicado essa semana e a gente vai ler e comentar ele juntos. Essa é a carinha do guia. E aí, uma coisa curiosa é que quando você vai ler notícias sobre, eles falam que eles lançaram 2 guias. Um para redes de ensino e outro para escolas no geral. Tem um parágrafo diferente entre os 2 guias. Eles são basicamente a mesma coisa. Eu vou abrir só esse, que é o verde, o outro é o amarelo. Esse é o guia para redes. Mas eles são basicamente a mesma coisa. Vou apontar algumas coisas que me chamaram a atenção desse guia. Antes da gente começar a ler ele, eu vou perguntar para vocês. Vocês acham que mudou alguma coisa? Vocês acham que o MEC, de fato, em tão pouco tempo, conseguiu dar diretrizes para as escolas implementarem essa nova lei com qualidade? Me respondam aí no chat, por favor. O que vocês acham disso? Eu vou pular para a página 5 do documento, que é uma página interessante, porque ela apresenta os objetivos. A gente tem o índice aqui, apresentação, contextualização e os objetivos, ou o objetivo. O objetivo dessa lei e da implementação é proteger a saúde mental, física e psíquica das crianças e adolescentes. Aqui ele fala direitinho, que tem as coisas que não é proibido, que ele dá informações sobre a lei. E aí, aqui na página 6, a gente tem as justificativas do porquê que essa lei deveria funcionar. Ele diz que os estudos apontam que a simples presença do celular próximo ao estudante pode impactar negativamente a aprendizagem e o desenvolvimento de crianças e adolescentes, que é verdade. Esses estudos existem. Aí fala sobre um relatório do Monitoramento Global de Educação, que diz que crianças se distraem com a presença do celular, que isso é ruim para a aprendizagem, que os celulares prejudicam as interações sociais, sim, também, e que os ambientes virtuais podem se tornar viciantes, além de serem nocivos, tá? Eu não acho que ele falou disso aqui, mas não é só a questão do vício que é problemática, isso é nocivo também para adolescentes, para adultos também, mas enfim, adultos em teoria já estão com o cérebro pronto para lidar com esses perigos e deveriam saber navegar. Não sei como eles deveriam saber navegar, porque a gente nunca é ensinado a isso, mas é o que a gente quer acreditar. Aí vai falar de problemas de saúde mental decorrentes do uso inadequado de dispositivos virtuais. Fala que causa altos índices de ansiedade e depressão, especialmente entre meninas. Existem nas redes sociais, e aí eu não sei, pelo que eu tô vendo, tem mais pessoas que se identificam como homens aqui no chat. Mas quando você se cadastra numa rede social como mulher, você recebe muito conteúdo sobre estética. E é muito curioso porque, assim, eu nunca consumi esse tipo de coisa. Mas eu abro o meu YouTube, a minha rede pessoal, eu só vou receber conteúdo de get ready, get dressed with me, aqueles do tipo, vou botar roupa pra ir pra escola, pro trabalho. Eu recebo muita coisa de unha. Eu tô tentando parar de roer unha, aliás, e tá sendo uma quest horrorosa, porque eu tô usando um negócio que tem um gosto horrível. Coisas sobre alimentação, e não são coisas sobre alimentação de forma saudável, é sobre transtornos alimentícios. Eu não posso falar o nome, eu acho. Muita coisa sobre dieta, sobre exercício, são coisas que eu não consumo. Você ser mulher implica em você receber muita coisa que vai prejudicar a sua saúde psicológica, porque vai jogar em cima de você uma pressão
sobre a sua aparência com a qual você não vai estar preparado para lidar. E eu falo isso do lugar de alguém que já teve problema com alimentação, mas também do lugar de alguém que demorou muito tempo para aceitar a própria aparência, a despeito de eu ser muito ciente do fato de que estou dentro da maioria dos padrões de aparência. É um negócio que sempre foi difícil para mim, enfim. Isso é muito jogado em cima de mulher em rede social, tá? E aí, o que mais? Pessoas que se auto-machucam, tentando falar dessas coisas sem usar as palavras que as redes provavelmente vão burlar o vídeo. Redes sociais encaminham para meninas, e aí eu tô falando meninas adolescentes, muito conteúdo de eu vou falar devagar para não cair a live, mutilação. Segundo o documento do MEC, é um índice de quase 30% de crescimento entre 2011 e 2022. Depois da pandemia isso ficou pior, tá? Bem pior. Quem trabalha em escola sabe que isso acontece. Então ele vai falar por que essa lei foi aprovada. Fala também sobre exposição a conteúdos inadequados. Eu tive acesso recentemente a um caso de uma menina de 10 anos que estava viciada em conteúdo adulto. A gente vai problematizar sim o uso do termo viciado. Vício é algo que precisa ser debatido, o uso desse termo, porque no campo das ciências sociais ele é questionado. Mas assim, era uma criança de 10 anos que consumia compulsivamente conteúdo adulto. E isso afetava as interações dela, afetava a socialização dela, porque ela não queria socializar, ela queria consumir aquilo, algo que ela nem devia saber que existe. Então, temos muitos problemas. E aí são responsáveis que falam, tipo, eu sempre fiscalizei, eu não sei como chegou nisso, porque eu olhava todo dia o celular e mesmo assim aconteceu. Aí ele vai falar também de cyberbullying, de discriminação. A gente tem uma questão aí de comunidades no Discord que aliciam jovens para grupos extremistas de extrema-direita que promovem pensamentos discriminatórios e tratamento indevido de dados pessoais. Tem uma fala da Sheili, ela começa falando assim: você deixaria sua criança sozinha na Avenida Paulista? E aí todos os adultos que respondem, a resposta é não. Aí ela continua: então por que você deixa sua criança usar a internet? Que é exatamente isso, a internet é bem pior que isso, na verdade, porque a internet é terra sem lei. Então, enquanto na Avenida Paulista ainda a gente questiona isso, mas pode ter alguma fiscalização, as pessoas podem estar atentas ao que acontece. A internet é um espaço público no qual qualquer pessoa pode fingir que é qualquer pessoa, pode ter um marmanjo barbado falando com a sua criança e fingindo que é uma menininha de 6 anos, e a sua criança vai acreditar porque ela não tem idade para não entender que isso pode acontecer, por mais que você fale. As pessoas deixam crianças usar a internet. Isso não deveria acontecer. Não enquanto a internet for um espaço sem fiscalização. Ah, mas eu não tenho tempo. Põe vídeo. Baixa vídeo, igual faziam os maias, e põe vídeo pra criança assistir. Não dá internet sem limite pra criança. Jogo offline. Criança não deveria acessar a internet, principalmente criança menor. Então, ele vai falar desses riscos e depois eu quero trazer uma questão. Essa é a questão principal desse vídeo. De que forma proibir o uso do celular nas escolas vai impedir que a criança faça isso em outros momentos? A resposta é: não vai. O documento, ele traz também outros lugares nos quais leis do tipo foram implementadas. Então ele vai falar do Rio de Janeiro, de Roraima, Distrito Federal, Austrália, Canadá, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, Holanda, Itália e Portugal. Todas as leis são genéricas, assim como a brasileira, porque os países não sabem lidar com esse tipo de coisa. Sabe um bom país que tem leis de restrição de uso de internet para essas crianças? Coreia Popular. China também tem lei, não é tão boa, mas são dois países que se esforçam, que colocam um empenho muito maior em fazer com que crianças não tenham acesso à rede, ou, quando tiverem, que seja um acesso limitado. E eles limitam como? Através de leis que não vão regulamentar o acesso por parte do sujeito. Vão regulamentar o que a empresa pode distribuir para aquelas crianças. Na China, as redes são vinculadas aos documentos. Para que a criança tenha acesso a uma rede social, por exemplo, ela vai precisar cadastrar o documento. Vão ver lá que ela é uma criança e todo o conteúdo que vai chegar nela, isso para crianças menores de 12 anos, vai ser conteúdo só feito para criança, com muito conteúdo educativo no meio. É do tipo, você abrir o TikTok e ver TV Cultura sem propaganda. E isso funciona. Isso funciona porque na China, quando você pega os índices de expectativas infantis, quando você vira para uma criança e fala o que você gostaria de ser enquanto profissional quando você se tornar um adulto, a criança vai te responder profissões como astronauta, engenheiro, médico, coisas que crianças
saudáveis deveriam responder. Aqui no Brasil e em outros países capitalistas, essas respostas são TikToker, criador de conteúdo, streamer. Então, a meta das crianças é passar 12 horas sentadas na frente de um computador jogando para ganhar dinheiro da Twitch. E aí, ignora-se todo o fato de que, para ter um Gaules, um Casimiro, tem milhões de pessoas que estão fazendo conteúdo para pouquíssima gente ver. Ou sequer ganhando dinheiro através desse conteúdo. É um sonho que é vendido como uma oferta de sucesso, mas que não alcança as pessoas de verdade. Não a grande maioria. E aí crianças crescem tendo essa expectativa de ser algo que elas provavelmente não vão ter chance de ser. E aí vamos avançar aqui no documento. Ele vai falar um pouco de uso pedagógico e não pedagógico dos dispositivos. E depois ele vai falar. Então, para você saber como usar isso em sala de aula, caro professor, entre nesse site do MEC. Vamos entrar nesse site do MEC. É um site que vai falar aqui de competências e formação dos professores. Aí ele fala de algumas ferramentas e aqui embaixo tem cursos, tá? Então a gente tem uns 20 cursos. São cursos pequenos, não são cursos profundos sobre o assunto, então você não vai entender o porquê. Ele vai te falar sobre como usar recursos em sala de aula, sobre como verificar fake news. Não que não seja importante, tá? Mas é do tipo, professor, você é sobrecarregado. Agora que temos essa nova lei, vá lá no site do MEC, faça 20 cursos e se vire para fazer com que seus alunos aprendam algo que você nunca aprendeu e que agora você vai ter que aprender em cursinhos de curta duração, online, sem apoio de um professor. Beijos, se fode aí. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Eles dão 200 cursos rasos sobre assuntos específicos, sem aprofundar nenhum deles, e o professor que lute para fazer esses cursos e implementar isso em sala de aula. Como que ele vai fazer isso? Como que ele vai implementar isso em sala de aula? Vamos ver no documento? Resumindo, passo 1, criar diretrizes e regulamentos internos. Então ele diz assim, escola, vai lá e cria sua própria diretriz. Lembra que eles falaram na lei que eles iam criar um manual para que isso acontecesse? O manual é, faça você mesmo. Segundo, formar e sensibilizar a equipe. Como? Promovendo oficinas. Apoiando as escolas na definição de estratégias que garantem o uso intencional dos celulares na aprendizagem. E ofertar apoio às escolas na elaboração das estratégias locais de uso pedagógico dos celulares. Isso tá falando pras redes, tá? No manual da escola, ele fala assim, tipo, desenvolve aí, parça. Boa sorte. Terceiro item, desenvolver uma estratégia de operação logística. Então, eles vão falar como que as escolas vão gerenciar o uso de celulares, do tipo, como vocês podem fazer para que seus alunos não usem celular em sala de aula. E aí, o que a gente tá vendo na prática são escolas do tipo, criando caixa. Sabe aquele, quando você vai no banco, você tem que colocar sua mochila num armário de ferro, porque você não pode passar com ela no detector de metais? Tem escola que tá fazendo isso, para os alunos colocarem os celulares. Tem escola que os alunos chegam, o professor pega um Tupperware e os alunos colocam o celular ali dentro. Então, assim, as escolas não têm a menor ideia de como estão fazendo isso. Porque não teve tempo para pensar nesse tipo de coisa. É do tipo, escola, faz aí. Como é que tá oferecendo recurso pra escola lidar com isso? Pra bancar aparelhos, enfim. Não. E aí tem uma outra questão. Professores continuam tendo que usar celular em sala de aula. Isso deixa os alunos putos, principalmente os alunos mais velhos. O aluno tá lá lidando com uma restrição que tá sendo apresentada como uma proibição. E aí o professor saca o celular do bolso, que ele tem que fazer chamada na hora da aula. Principalmente na rede pública aqui de São Paulo isso acontece. As chamadas têm que ser feitas durante a aula. A postagem de conteúdos tem que ser feita durante a aula. E aí os professores têm que usar o próprio celular para fazer isso. O que mais? Engajar com a comunidade escolar. Então, eles estão falando para fazer roda de conversa e palestras para os pais e estudantes falando de como é prejudicial o uso do celular. O que é legal, mas assim, quase ninguém em escola vai ter a formação para fazer isso. O Tim falou que a minha escola pede para deixar o celular dentro da mochila desligado, mas a galera desobedece. Óbvio que desobedece. Quem que vai ficar verificando isso? Para isso funcionar, e assim, eu vou falar porque existe lugar que funciona. Para isso funcionar, isso precisa fazer sentido para os alunos. Não é chegar e falar do tipo, aluno, meu caro aluno, você tem que, a partir de agora, deixar seu celular desligado na mochila. Tem que fazer sentido pro aluno o porquê de o celular precisar ficar desligado dentro da mochila. Senão o aluno não vai respeitar. E aí isso está criando outro problema que é, como as escolas não foram instruídas sobre como aplicar essa lei, as escolas não sabem aplicar consequências para isso. O que a gente vai ver? Nada acontecendo, aluno levando advertência, suspensão, coisa do tipo por ter usado o celular. Tinham escolas que já tinham regulamentos para lidar com isso, e aí beleza. Mas quem tá aplicando isso só porque se tornou lei agora, não tem um regulamento para lidar com o mau uso do celular em sala de aula. Então, vai ser tudo feito na base do desespero. Próximo passo, segundo o MEC, é estimular a interação e o convívio social. Como? Criando estratégias. É exatamente isso que eles dizem, tá? Eu não tô zoando.
Que estratégias? Se vira aí. E disponibilizando materiais de comunicação, claro, para informar e sensibilizar a comunidade sobre os objetivos e benefícios das restrições. Vocês estão vendo como tá indo tudo pra escola? Do tipo, escola, se foda. Eu tô batendo de novo nessa tecla de como isso tá indo pra responsabilização da escola, porque eu vou falar mais disso. O sexto passo é criar espaços de escuta e acolhimento, criar canais para que os alunos que precisam de apoio emocional tenham esse apoio, criar uma cultura de acolhimento na escola, promover atividades de conscientização sobre saúde mental. Tá repetindo o que falou aqui em cima, tá? E oferecer materiais e sugestões para organizar as atividades de conscientização. Isso, de novo, é para as redes de ensino. No manual da escola, ele fala criar materiais e sugestões para organizar as atividades de conscientização. Então, de novo, estão responsabilizando as escolas por se virar para implementar a lei. Sendo que na lei eles falam, escolas, não se preocupem, a gente vai ajudar vocês. Aí eles vão falar que para essa lei funcionar, os celulares eles podem ser usados com intencionalidade pedagógica, que precisa ser monitorado e avaliado esse monitoramento e coletar feedback dos alunos da comunidade escolar. E integração de tecnologias alternativas. Tem uma tecnologia alternativa chamada caderno, que funciona na escola. Enfim. Gente, escola não tem recurso pra fazer isso acontecer, tá? O que o MEC fez foi criar uma lei e jogar nas escolas que estão sem verba nem pra fazer o mínimo a responsabilidade por implementar e por fazer essa lei fazer sentido pra alunos, pra comunidade, pra professores. Salvo aqueles 20 cursos online, não estão dando recurso nenhum pra que isso seja implementado, pra que o professor saiba como implementar, pra que as gestores saibam como implementar. O que eles estão fazendo é jogar na cara dos professores e das redes de ensino um grande foda-se. Só que qual que é o problema? E é um problema que eu me relaciono muito bem, porque quando eu era adolescente, sentia muito isso. Quando você é aluno, a não ser que você seja um aluno de ensino médio, que talvez já esteja numa organização política, você dificilmente vai entender o aspecto político dessa coisa. O que você vai ver é, puta que pariu, eu odeio a escola. Por quê? Porque você tá vendo a escola te impedir de usar o celular, você tá vendo a escola catar seu celular, que é um objeto ao qual você é apegado, colocar num Tupperware e misturado com um monte de outro celular. Tá vendo a escola não saber fazer isso de forma adequada. Você tá vendo a escola falhando em lidar com os casos nos quais os alunos não sabem fazer o uso desse celular. Então, na prática, o que vai acontecer é ter aluno puto com a escola, odiando a escola, não querendo ir pra escola. Eu não me estranharia isso gerar evasão escolar de alunos que estão sofrendo com consequências de uso excessivo de celular e não vão saber lidar com a proibição, porque não foram educados sobre isso. A gente vai lidar com professores despreparados que também não vão saber lidar com essa proibição. E aí eu vou trazer um exemplo. Quem é do TikTok conhece o professor Luiz. O professor Luiz é um professor que faz conteúdo no TikTok. Ele tem, 2 milhões de seguidores. Ele é um cara gigante lá no TikTok. Quando a lei saiu, ele fez um abaixo-assinado pedindo a revogação dela. E aí ele fez um vídeo de mais de 10 minutos bastante raivoso quanto à lei. E eu gosto do conteúdo dele, mas eu acho que esse vídeo ele foi feito muito no calor da emoção, porque ele fala de proibição e a lei não proíbe. O uso não é proibido desde que siga certas diretrizes, e as diretrizes são certas. O problema está sendo como isso está sendo posto e como isso está sendo feito. Ele foi lá e fez um abaixo-assinado pedindo a revogação da lei. Eu não sei se as verdades do TikTok são verdadeiras de fato, mas aparentemente ele foi demitido da escola onde ele trabalhava por causa disso, ou afastado do cargo dele, não sei. E assim, abaixo-assinado não resolve nada. Talvez até sirva para levantar um debate acerca de um tema, mas abaixo-assinado, e aí eu vou pegar um exemplo, tá? O abaixo-assinado do VAT tem milhões de assinaturas. Que num país como o Brasil, que nem é são muitas pessoas, eu não tô querendo diminuir isso, mas é um abaixo-assinado com muitas assinaturas, mas que há um tempo atrás foi levado como projeto de lei pela Erika Hilton, não vai ser aprovado, porque por mais que ele tenha passado na Câmara, a gente tem dispositivos políticos muito fortes para impedir o avanço de políticas progressistas que vão prejudicar o empresário. Então ele vai receber assinatura na Câmara dos Deputados, ele vai pro Senado. O Senado provavelmente já não vai apoiar, porque o debate foi perdendo força. Perto do que se falava antigamente, já se fala muito menos hoje em dia. Novembro, dezembro, essa pauta ela tava muito quente. A gente tava falando absurdamente da nocividade da escala 6x1, da não necessidade da escala 6x1, e são todas verdades. A gente não devia estar trabalhando tanto, a gente não devia trabalhar 40 horas por semana, quem dirá 44, quem dirá 48.
que eu acho que é o limite que a lei permite, considerando hora extra. Mas a gente tem uma política que é neoliberal e que ela tem instrumentos muito fortes para fazer com que, a despeito disso ser uma necessidade da classe trabalhadora, isso muito provavelmente não vai ser aprovado enquanto lei. Principalmente porque a gente está vindo de um avanço de políticas de direita e de eleição de candidatos de direita muito forte. Parando para ler o chat. Oi, Pequi! Nossa, Vini! Oi, bonitos! Gente, quem tá assistindo, sigam o Pequi e o Vini. São camaradas da Soberana. Vini é presidente do Sameca. Vocês já devem conhecer o Sameca, frente de massas de profissionais da saúde da Soberana, e eles organizam psicólogos, psicanalistas e outros profissionais da saúde para fazer com que essas pessoas organizadas tenham acesso a formações políticas, tenham acesso à organização política e possam pautar melhorias para a classe deles, e também oferecem atendimento a preços populares. O Sameca funciona num modelo pague o quanto você pode, então se você puder pagar o valor cheio da sessão de psicólogo, você vai pagar o valor cheio, e isso vai permitir que pessoas que não têm como pagar tenham acesso a atendimento psicológico pela Sameca. Então conheçam a Sameca, conheçam o trabalho do Vini. São trabalhos muito importantes que a gente consegue, através deles, inclusive permitir que trabalhadores estejam engajados em discussões políticas, para que a gente possa, então, lutar sem ter medo de, por exemplo, perder o emprego, para que a gente possa lutar sem ter uma perspectiva de que a gente está indo contra algo que a gente não deveria estar indo, quase uma culpa cristã, sabe? Voltando ao caso do professor Luiz, ele fez esse abaixo-assinado e ele teve essa consequência, que é justamente isso que eu estava falando, de como o Sameca permite que psicólogos e psicanalistas, esses profissionais todos, militem, porque ele foi contra uma lei e ele agiu individualmente. A atitude individual não tem força. E aí, além de tudo, no caso dele, na minha leitura, e é óbvio que eu posso estar errada, ele comprou uma briga errada. Ele comprou essa briga dos alunos, e aí talvez porque ele tenha muito apoio dos alunos e porque ele tenha uma relação muito próxima dos alunos, ele não analisou a conjuntura política. E é aí que eu acho que é o trunfo do marxismo. Porque quando a gente analisa a realidade pelo método marxista, a gente não vai olhar pela perspectiva do indivíduo. A gente vai olhar pelo todo. E aí, o que a gente tem? A gente tem uma lei dentro de um instrumento burguês, que é a social-democracia, e a gente tem uma lei que, embora ela tenha, sim, um objetivo positivo, combater esse, entre aspas, vício em telas, que é combater o uso excessivo de celular dentro das escolas, que prejudica o processo de ensino e aprendizagem, ela não vai dar certo, porque ela não tem dinheiro para acontecer. E é uma lei que custaria dinheiro, sim, porque ela precisaria capacitar a professora, ela precisaria transformar o espaço físico da escola, que já é precário. Quando eles falam ali no documento de, e ofereçam outras alternativas de socialização. Escola é tudo feia. Tipo, escola é um lugar que você não quer estar. Às vezes a tela é sua fuga de uma realidade na qual você não quer estar. Se você tivesse uma escola da hora, que oferece esporte, que oferece atividade extracurricular, teatro, o que quer que seja, esses clubes, muito provavelmente que os alunos estariam menos engajados olhando para a tela do celular. Talvez se ele tivesse apresentado, e com os números dele seria importante ele ter apresentado essa perspectiva de, essa lei não vai dar certo por causa disso, a gente tivesse muito mais apoio no sentido de lutar contra essa perspectiva política da social-democracia, que faz com que, mesmo que leis boas sejam aprovadas, a gente não avance nessas pautas. Os alunos vão continuar pegando o celular assim que eles saírem da sala de aula e vão passar todo o período que eles estão livres usando o celular, acessando bet, acessando casa de aposta. A gente voltou às aulas recentemente, esse ano. O que mais tem é relato de professor quando foi fazer aquelas dinâmicas de voltamos das aulas, o que você fez, como foram suas férias, o que foi importante pra você. Os alunos estão falando de bet. Os alunos estão escrevendo que eles querem enriquecer jogando no jogo do Tigrinho. Voltando lá no assunto que eu falei, da diferença dos alunos da China e do Brasil. Enquanto na China eles querem ser astronauta, aqui no Brasil eles querem ser influencer. A gente já tá vendo uma mudança nisso. Os alunos mais novos, de fato, falam que querem ser youtubers. Os alunos mais velhos falam que querem enriquecer jogando no Tigrinho. E isso é assustador. Então, beleza, gente. A gente teve o lançamento do manual do MEC de implementação da lei sobre o uso de celulares nas escolas. A conclusão é que vocês estavam certos. Não vai dar certo.